Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou o apóstolo Arlen Alves e estou trazendo aqui mais um estudo e reflexão da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o cantar do galo e estou passando aqui para trazer mais um estudo, mais uma reflexão da palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre Mateus capítulo 26, versículo 34, quando a palavra de Deus diz assim: Jesus declarou: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. A pergunta é: era de fato um galo na época ao qual Cristo disse que o galo iria cantar? Então já vai deixando o teu like, vai deixando o seu gostei aí, se inscreva no canal para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos da próxima vez. Então vamos lá, esta é uma resposta que todos nós buscamos. Segundo o texto bíblico, literalmente foi o canto de uma ave, mas os estudos com respeito a este tema nos dá outras indicações e interpretações que parece ser, mas no final da resposta vamos ver a expressão canto de galo, que é o assunto da resposta que encontramos com ligeiras variações nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A partir desses textos buscaremos o significado e a natureza de tal expressão, o canto do galo. Começamos com os relatos dos evangelhos. Vamos ver o que está escrito no livro de Mateus. Mateus capítulo 26, versículo 34 diz: Jesus declarou: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 34. Essa é a Bíblia na versão de Jerusalém. Evangelho de Marcos capítulo 14, versículo 30. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, me negará 3 vezes. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 30, na versão da Bíblia de Jerusalém. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 34. Mas ele disse: Pedro, eu te digo, o galo não cantará hoje sem que por 3 vezes tenha negado conhecer-me. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 34, na versão da Bíblia também de Jerusalém. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 38, Jesus respondeu: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 38, na Bíblia também de Jerusalém. Considerações para a questão do lugar, centro de Jerusalém. É importante argumentar com a respeito ao lugar onde Pedro se encontrava quando efetivamente negou a Jesus. Os textos bíblicos que falam do ocorrido e fornecem informações são Mateus capítulo 26, versículos 69 ao 75, Marcos capítulo 14, no versículo 66 ao 72, Lucas capítulo 22, versículos 54 ao 62 e João capítulo 18, no versículo 5 ao 18. Onde estava Pedro no momento em que negou Jesus 3 vezes? Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote, Mateus capítulo 26, versículo 57, e Marcos capítulo 14, versículo 53, e Lucas, você pode encontrar também referência no capítulo 22, versículo 54. O tribuno romano entregou Jesus às autoridades judaicas, esperando a manhã seguinte para o julgamento. Jesus foi levado ao palácio do sumo sacerdote, onde se encontravam os principais sacerdotes e anciões de Israel reunidos. Esta informação é importante, pois a casa do sumo sacerdote estava no centro de Jerusalém, e certamente não haveria um galinheiro no centro da cidade, mesmo porque a cidade de Jerusalém não comportava animais de pequeno porte, pois era considerada uma cidade sagrada. A partir deste fato, vem a pergunta: será que verdadeiramente houve um galo para cantar? Possivelmente a interpretação do galo deveria ser entendida metaforicamente. Depois de muitas leituras através de autores que escrevem considerações sobre o fato, e de se admitir que a melhor forma de entender fosse metaforicamente, as seguintes razões colaboram para isso. Primeira, os 4 evangelhos empregam um verbo grego
significa fôneo, que como ressoar em vez de cantar, e portanto pode se referir aos sons emitidos por qualquer instrumento musical, como uma trombeta romana, por exemplo, muito empregada pelas legiões romanas para disciplinar a vida militar. E na cidade de Jerusalém existia uma guarnição romana a serviço do procurador de sua defesa. 2. Segundo argumento, o Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito e dirigido aos romanos, escrito em Roma, encontramos vários latinismos ao longo do texto, utilizando inclusive o termo grego composto alectorofonias, significando o canto do galo. Marcos capítulo 13, versículo 35, encontramos a correspondência no termo latino galicínio, canto do galo, vocábulo este que era bem conhecido naquela época e que fazia alusão a toque de trombeta durante a troca de guardas romanas que estavam presentes. Terceiro argumento, Marcos, sendo o primeiro evangelho escrito e tido como o único dos evangelistas a nos fornecer o importante detalhe de que a tripla negação de Pedro ocorreria antes de o galo ressoar 2 vezes, essa menção é feita ao duplo ressoar do galo, toque da trombeta. Parece estar aludindo aos 2 toques de trombeta existentes após a meia-noite, os quais eram emitidos da fortaleza Antônia, atual início da Via Dolorosa, cidade velha de Jerusalém. Um primo galicinium, primeiro canto do galo, entre a meia-noite e as 3 da madrugada, e depois dele o segundo galicinium, segundo canto do galo, que era tocado entre as 3 da manhã e às 6 da manhã, quando a outro dia começava a despontar no horizonte. Este fato coincide com o texto bíblico de Marcos. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, me negará 3 vezes. Marcos capítulo 14, versículo 30. Quarto argumento. Em quarto lugar, lembramos novamente que o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 66, e Lucas, capítulo 22, versículo 54, e João, capítulo 18, do 15 ao 17, que o fato da negação de Pedro a Jesus, ele estava na casa do sumo sacerdote, a qual ficava no centro de Jerusalém. E difícil imaginar que houvesse uma criação de galinhas em alguma casa do centro da cidade. Aliás, iria mais longe e acrescentaria: é difícil imaginar que houvesse um galo bem debaixo do nariz do sumo sacerdote. Quinto argumento. A ausência de galos em Jerusalém na época do Novo Testamento parte do conceito da cidade de Jerusalém ser considerada sagrada, habitação de Deus, e que nos escritos da Mishnah prescreve a orientação da pureza da cidade. A Mishnah, em sua divisão Nezikim, que significa danos, transmite as seguintes orientações sobre galo. Eles não podem criar gado miúdo na terra de Israel, mas eles podem criá-los na Síria ou no deserto que existe a terra de Israel. Eles não podem criar galos em Jerusalém por causa das coisas santas, nem os sacerdotes podem criá-los em qualquer outro lugar na terra de Israel, por causa das leis concernentes a alimentos puros. Ninguém pode criar porco em qualquer lugar. Um homem não pode criar um cão a menos que seja mantido ligado a uma corrente. Eles não podem criar armadilhas para os pombos a menos que seja de 30 rios. Concluindo, esperamos que esse episódio da negação de Pedro, em que o galo cantou junto à casa do sumo sacerdote, ao imaginar que poderia ser o ressoar de uma trombeta, ressoou na fortaleza Antônia. Poderemos encontrar uma resposta verdadeira para a questão. E o que chegamos à conclusão é que todos os fatos levam a crer que realmente foi uma trombeta das tropas romanas e não um galo que cantou em Israel. Muito bem, que Deus possa abençoar a tua vida, e não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal para que da próxima vez o YouTube possa recomendar os nossos vídeos a você. Que Deus abençoe, e não se esqueça também de olhar a nossa playlist aí com outros vídeos, com outros estudos. Que Deus abençoe, um forte abraço e até lá, em nome de Jesus.